Se a chama arde é Gabo arde, e em todo canto Gabo arde vai. Brigadeiro napolitano, feito em minutos em uma panela só. Dá pra acreditar? É essa cremosidade que eu vou te ensinar hoje. Gente, vai fazer sucesso aí nas férias da criançada, ou mesmo para aquela festa de aniversário de última hora, que você quer praticidade. Tá muito na moda brigadeiro no tacho, brigadeiro de colher. Você coloca os toppings, os confeitos e não tem como não ser sucesso. Eu vou te mostrar todos os detalhes. Eu sou a Leodenice Camargo e hoje mais uma receita aqui no Gabo Arde Chef. Bora conferir? Começo colocando aqui na panela 2 latas de leite condensado, 790 gramas. Usa um leite condensado de boa qualidade, tá? Quanto mais encorpado, melhor a qualidade do leite condensado e não propriamente a marca. A consistência desse leite condensado diz muito sobre o resultado de brigadeiro. Embora seja um brigadeiro de colher, ele reduz muito quando é mais ralo. Vou acrescentar aqui também 400 gramas de creme de leite UHT, creme de leite de caixinha, são 2 caixinhas. Cada lata de leite condensado, uma caixinha de creme de leite. É fácil. Como aqui eu já estou fazendo 2 receitas, basta misturar muito bem esses 2 ingredientes. Pessoal, para brigadeiros de forma geral, escolhe uma panela de fundo grosso, tá? Para distribuir o calor de forma uniforme, eu já vou explicar um pouquinho a mais sobre isso. Vamos levar ao fogo. Gabo arde, presente na minha cozinha e na família de todos os brasileiros. Agora eu vou mexer esse brigadeiro sem parar até o ponto de brigadeiro de colher que eu vou mostrar para vocês. Pessoal, importante é uma panela de fundo grosso e escolha bem o material, tá? Panela de alumínio não é bacana. Às vezes vai sair o seu doce até acinzentado com a quantidade de toxicidades que a panela de alumínio libera. Então, se você tiver acesso a uma panela de aço cirúrgico como a minha ou de inox, vai ter um melhor resultado de sabor, coloração e entrega do seu produto, tá? Então mexe sem parar no fundo e nas laterais. E outra dica importante é o tamanho da chama, tá? A temperatura que você mexe esse brigadeiro. Quanto mais o fogo alto, se trata de açúcar, mais carameliza e vai ficar aquela coisa puxenta, cristalizada de açúcar. Então, se você quer brigadeiro perfeito, quanto o fogo for médio a baixo e mais tempo você mexer esse brigadeiro devagarinho, mais perfeita a textura ele vai ficar. E o ponto que eu quero para brigadeiro de colher é esse aqui, ó. Quando eu passo um risco no meio e fica essa marquinha que dura ali por uns 8 segundos pelo menos, tá? Olha essa textura. Olha, quando eu pego e despejo, cai um pouco aos pedaços. Aqui já tá no ponto perfeito, eu já desliguei a panela. Eu quero que ele fique mais cremoso mesmo. Olha como é simples, as cargas estão aqui. Eu piquei chocolate branco aqui, 75 gramas para 1/4 dessa receita. Nesse outro potinho eu tenho 75 gramas de chocolate ao leite. Aqui eu tenho 75 gramas de chocolate meio amargo. E aqui eu tenho 18 gramas de pó saborizante para sorvete de morango, tá? Sabor morango. Você acha fácil aí nas lojas de confeitaria, pó saborizante de morango. Eu divido aqui esse brigadeiro base, esse brigadeiro branco que fizemos, nos 4 potinhos. E fica muito fácil. Tá? Se você quiser pesar para ter a certeza, melhor ainda. Tô raspando aqui a panela e dividindo bem para ficar mais ou menos em partes iguais, a mesma quantidade. E agora, gente, é mexer esses doces. Eu começo mexendo pelo pó saborizante de morango, porque nos chocolates vai ser interessante que fique ali parado essa mistura quente um pouquinho para que derreta o chocolate que está no fundo. Vocês observaram, gente, que o chocolate branco, um eu comprei em barra e piquei, o outro eu usei em gotinhas e outro eu usei em pastilhas, para vocês verem que qualquer chocolate dá certo, tá? Pica, rala, já compra em gotas, não faz diferença. Aí é só mexer, o calor do brigadeiro vai derreter esse chocolate,
como vocês estão vendo aqui, olha, e eu incorporo, tornando o meu brigadeiro. Assim eu já consigo esfriar essa massa rapidamente, já consigo uma textura perfeita, não preciso nem derreter esse chocolate, tá? Ele me ajuda muito na textura. E olha que lindos que eles vão ficando. Eu já usei 3 formas ali de chocolate para vocês verem que sempre dá certo. Importante, gente, é chocolate nobre, não é cobertura sabor chocolate, tá? Para o brigadeiro ficar gostoso, tem que ter um chocolate verdadeiro, chocolate mesmo. E aqui estão prontos os nossos 4 brigadeiros. Agora eu vou brincar aqui com brigadeiro branco e vou colocar baunilha nesse brigadeiro para ficar ainda mais gostoso. É necessário? Não é, gente. Pode deixar do jeito que tá, que ele já tá perfeito. Mas a baunilha aqui em fava vai fazer toda a diferença nesse sabor. E essa baunilha que eu tô usando, olha que especial, é a baunilha verdadeira, tá, gente? Em vez de eu comprar a fava e tirar aquele pozinho do meio da fava, eu prefiro já comprar aqui o potinho que a gente chama de caviar de baunilha, onde já vem as sementinhas já tiradas, puras. É aquele interior da fava que vem naquele potinho. E daí é muito fácil, eu só misturo. E tá vendo as pintinhas características da baunilha? Fica todo pintadinho, um aroma, um sabor inacreditável. Aqui estão prontos os 4 brigadeiros. E agora eu vou te mostrar como montar, seja no tachinho para as festas que está fazendo muito sucesso, ou seja numa tigela. A ideia aqui é o brigadeiro napolitano, tá? Poderia, gente, fazer só em 3 sabores, tá? Você escolhe um dos 2 de chocolate ali, ou o meio amargo ou ao leite, tá? E as 3 cores formam o napolitano. Então eu começo colocando colheradas baixas para meio que dividir o meu pote de forma correta. Olha, eu coloco o branco aqui no começo, eu coloco o vermelho do lado. Quando eu dou essa empurradinha, olha, eles se levantam formando as fileiras, tá? Isso é importante para você conseguir montar bem bonitinho. Agora eu vou vir com o de chocolate ao leite. E vou fazendo aqui mais uma camada e depois eu vou finalizar com o amargo. Então eu venho fazendo aqui esse degradê de cores, começando aqui do mais claro para o mais escuro, tá? E depois a gente vai fazer uma segunda camada por cima dessa. Pessoal, importante, brigadeiro base, para vocês não se perderem, é uma lata de leite condensado, uma caixinha de creme de leite, 150 gramas de chocolate. Como aqui eu fiz 2 latas para 2 cremes de leite, dividi por 4, é por isso que nós utilizamos apenas 75 gramas de chocolate para cada coloração ali. E dá para brincar muito, pessoal. Você poderia ter utilizado outros sabores de pó saborizante, ou poderia ter utilizado também aquele chocolate de morango, enfim, dá para brincar muito. Mas dessa forma que eu ensinei aqui vocês é prático. Lembrando, gente, que aqui no canal tem receita de brigadeiro de limão, bicho de pé e todos os brigadeiros que vocês quiserem aprender aí, tem muita coisa no canal, tá? Então dá para brincar bastante. Mas essa alternativa aqui eu acho a mais viável. E, gente, fica perfeito o sabor desse napolitano, que vocês vão entender já já quando eu for mostrar a textura desse brigadeiro para vocês. E olha como fica lindo. Tem como não fazer sucesso? Olha essa textura. Lembrando, gente, que aqui tá em temperatura ambiente, tá? Ele já tá mais friozinho, mas o legal desse brigadeiro é você servir assim, em temperatura ambiente, ou espera ali 1, 2 horas assim que você fizer, tá? Ele vai ficar nessa textura perfeita e cremosa. Se você levar para refrigeração, ele também vai ficar cremoso, mas não vai ficar tão cremoso assim, tá? Ele fica um cremoso um pouquinho mais firminho, dá ponto de bico. Então vai depender a textura que você quer. Olha essas cores, gente. E quando você come essa colherada, esse sabor se mistura na boca, fica aquele napolitano perfeito. É isso. Bora dar mais uma fuçadinha aqui para vocês verem essa textura individual de cada brigadeiro. Olha isso. Eu tenho certeza que vai ser sucesso. Até a formiguinha ali andando tá querendo comer esse brigadeiro, hein? Espero que vocês tenham gostado da receita Gaboarte de hoje. Se gostaram, deixa um like e até a próxima receita. Tchau, tchau. Gaboarte, presente desde sempre.